Com direito administrativo, o interessante da gente estudar para o nosso exame é que simplesmente cai tudo. Eu acho que eu acho que do lado de ética, né, é a única matéria que cai tudo mesmo, infelizmente. Então o assunto é extremamente grande. Apesar de a gente ter 20 horas de aula pela frente, o que é uma carga horária muito boa, aliás, ainda não é aquela carga suficiente para você trabalhar tudo nos seus devidos detalhes, né? Mas, a gente está fazendo um trabalho voltado principalmente para você passar na porcaria da prova e para a segunda fase, passar e acabou. Né? A gente não tem aquela pretensão de ser um curso de graduação. Até porque vocês já passaram por ele, né? Pior ainda. Então a ideia principal é focar no que cai. E nos últimos 12 concursos, a gente fez um levantamento, até por conta da atualização do livro. O assunto que eu vou trabalhar hoje aqui é organização da administração pública, a parte de princípios e poderes. De 71 questões, somando aí umas 11 ou 12 foram desse assunto de hoje. O que é uma quantidade consideravelmente alta, né? Você tem um pouco mais de 10% aí das questões só nisso que a gente vai tratar hoje. Então eu foquei essas 5 aulas nesses assuntos mais cobrados. Quando se trata de direito administrativo, uma das coisas essenciais, isso é bom em qualquer direito, é você entender qual é a base, né? Qual é o fundamento do nosso trabalho daqui para frente. Todo professor faz isso, né? Nós somos de regime de direito público, direito privado, que eu não sei o quê, estuda não sei o que lá. Faculdade a gente vê muito isso, né? É a ciência que estuda, blá, blá, blá. Não é muito bem esse pensamento, mas a ideia é o seguinte. Quando se trata de direito administrativo, trata-se da relação sociedade-Estado, em todos os seus pontos. Seja no Estado prestando serviço para a sociedade, seja o Estado intervindo nas relações sociais para poder garantir a melhor estruturação para cada um, ou seja o Estado limitando a sua possibilidade de vida como particular. Não me importa. Mas a ideia é que nós vivemos um Estado, ou uma relação estrutural, em que o Estado ele tem a sua importância, tanto como um prestador, como um ofertor de algo, como aquele também que vai retirar, né, restringir, limitar algumas coisas para a gente. Por mais que a gente não queira o Estado vivendo nas nossas costas 24 horas por dia, o melhor do mundo é a gente se afastar dele, a nossa relação ainda é muito próxima. O direito administrativo foi surgir efetivamente pós-Revolução Francesa, foi um negócio um pouco mais, vamos acabar aquele Estado absolutista, aquele controle poderoso, divino até, né? Se você parar para analisar como eram os reis antigamente, aquele pensamento, eu sou a divindade, eu que mando, faço o que eu quero, e vamos tratar essa relação de uma forma um pouco melhor. Eu, como particular, eu quero lá as minhas liberdades, eu quero os meus direitos, eu quero meus acessos, e você, Estado, vai participar disso, seja prestando serviço, seja garantindo que eu tenha acesso àqueles direitos. Eu gosto de falar isso não porque vai cair na sua prova, que ninguém vai te perguntar a história do direito administrativo. Por isso que eu não vou perder muito tempo com isso. Mas a base do direito administrativo, sim, é importante que a gente saiba. E a gente começa falando basicamente disso aqui, ó. Uma coisa linda chamada regime jurídico administrativo, que nada mais é do que uma concentração de 2 princípios, uma reunião de 2 princípios, que determinam exatamente como essa relação Estado-sociedade vai se dar. A primeira coisa é básica. Quando você detém um Estado que detém diversos poderes e até mesmo obrigações na sua relação, esse Estado precisa ter algumas garantias de atuação. Porque, convenhamos, as decisões do Estado não são sempre as melhores para todo mundo. Elas vão atender uma demanda de uma sociedade maior, de uma quantidade maior da sociedade, mas sempre vai ter alguém que vai reclamar, que não vai gostar, que vai no Facebook fazer textão. Sempre tem. Então a ideia é, quando o Estado age, a primeira coisa que o Estado tem como forma de ação é um princípio chamado princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Ou simplesmente, princípio da supremacia do interesse público. Esse princípio é o que rege a ação do Estado na sua totalidade. Ele fala o seguinte, olha, eu como Estado vou tomar decisões, eu vou produzir atos, eu vou gerar relações que pode ser que a maioria não concorde, mas o que eu estou fazendo é atender o tal do interesse público. O interesse público não é total, mas ele é geral. Pelo menos ele vai atender a coletividade maior possível. Então, quando você vem nesse primeiro ponto, você tem o motivo, a explicação, isso a gente vai ver durante essas aulas pra caramba, do porquê que o Estado possui alguns poderes, algumas formas de ação que parecem meio injusto. Tipo, desapropriação. O Estado determina que você perca a sua propriedade em nome do interesse público. Para um cara que seja mais individualista, dá vontade de pegar o Estado e enfiar a mão na cara, né? Porque é ridículo você perder a sua propriedade que o outro. Eu quero que o outro se dane. O mais individualista, pelo menos, pensa desse jeito. Então, a ideia é,
por mais que o Estado faça certas coisas que a sociedade em geral não vá aceitar, eu preciso atender o interesse público, que é a demanda da maioria. E eu vou ter determinadas prerrogativas e poderes por conta desse princípio. Então, o interesse público sempre acima do interesse privado. Porém, como eu te falei que a gente está aqui para também trazer uma forma de restrição de ação, eu também não vou dizer para o Estado, vai lá, faz o que você quiser e dane-se. Eu também tenho o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esse princípio ele diz o seguinte, olha, tudo bem, Estado, você é o responsável, você vai fazer o que você quiser, faça aquilo que você considera melhor para a sociedade, mas também não é tão livre assim não. Você também não poderá se dispor livremente do interesse público sob essa suposta ideia de que você vai fazer o que o interesse público quer. Por exemplo, eu, como sou parte da administração, como faço parte da composição pública, é claro que eu tenho que prestar serviços a você. E para que eu possa prestar serviços a você, eu dependo de agentes públicos atuando em meu nome. Eu tenho que ter pessoas. Eu sou uma pessoa, eu sou um concreto, eu sou um prédio. Não dá para prestar serviço. Eu dependo de pessoas. Então, obviamente, eu vou ter que contratar para atender o interesse público. Só que essa contratação não pode ser, de regra, feita de forma direta. Pela lógica, eu não posso me dispor do interesse público dizendo, não, vou contratar quem eu quero para prestar serviço da forma que eu quiser. Não. Então o Estado tem, por exemplo, a obrigação de realizar concurso público para contratação de pessoal. O Estado detém patrimônio, mesmo que seja um recurso proveniente do nosso bolso, até porque o Estado não tem emprego, ele não trabalha de segunda a sexta para ganhar dinheiro, mas o Estado ele tem recursos que ele vai gastar em nome do interesse público. Agora, isso também não quer dizer que ele vai sair contratando quem ele quiser, a empresa que ele quiser, empreiteira que ele quiser, comprando o material que ele quiser. Então, toda vez que o Estado vai adquirir, vai contratar, no caso de prestação de serviço ou adquirir um produto, ele precisa fazer uma licitação. Ele não pode simplesmente chegar lá e contratar quem ele quiser. Então, essas são duas de diversas coisas que eu posso te mostrar. O Estado pode demitir um servidor sim, desde que passe por um processo. São algumas das coisas que dizem, olha, você tem poderes, você pode fazer o que você, entre aspas, quiser, claro, tutela de interesse público, porém, você também vai sofrer certas restrições. Então, o chamado regime jurídico administrativo nada mais é do que essa ideia. Um confrontamento entre prerrogativas ou garantias oferecidas ao Estado para garantir o interesse público supremo contra limitações ou restrições que fazem com que o Estado não saia da linha, não faça além daquilo que a gente espera e não utilize-se desses poderes, né, para realizar atividades ilícitas ou desinteressantes a nós. Tá? Então, basicamente, o direito administrativo se baseia nesses dois caras. Então, a gente vai ter de agora até sexta-feira, 12h30, falando basicamente sobre isso. O Estado agindo com poderes e o Estado tendo restrições e limitações apresentadas a ele. Várias coisas apresentam, claro, a supremacia é muito mais complexa, muito maior, mas ela é a base fundamental do Estado na sua ação. Esse é o primeiro momento. Primeira coisa básica. Quais são os princípios basilares do direito administrativo? Você vai encontrar a ação do Estado permeada nesses dois caras. A segunda coisa importante para a gente começar o nosso trabalho é o seguinte. Tá, o direito administrativo trata da relação de sociedade, tá, beleza, mas quem é essa tal de administração pública, né? Afinal de contas, o que a gente chama de administração pública, poder público, entidades da administração, entidades públicas de ação? Quem são realmente esses caras, digamos assim? E quando você fala em administração pública, que também não é algo que vai cair na sua prova desse jeito, né? Não vai te perguntar o que é administração pública, nós já passamos dessa fase, né? O que ele vai te perguntar, na verdade, é a estrutura. E só para você entender um primeiro ponto conceitual, a administração pública é um conjunto de entidades, ou entes, tá? Tanto faz, chame você como quiser, entes ou entidades públicas, ou órgãos públicos e agentes públicos. Então a ideia, a administração pública é um conjunto de entidades, órgãos e agentes públicos que têm a função de prestação de atendimento aos interesses da sociedade. Basicamente, a ideia do que é administração pública, no seu todo, não no direito administrativo só em si, se identifica através desses três caras.
os entes que o compõem, é uma organização, um conjunto de entidades, de órgãos públicos e, consequentemente, de agentes públicos. Esse trabalho que a gente tem que fazer. Pelo menos nessa primeira aula, eu sempre gosto de quem são essas entidades, quem são esses entes públicos, quem são esses órgãos públicos. E agentes públicos a gente vai ver um pouco mais para frente quando for tratar de improbidade, de outras legislações mais específicas, né? Regime jurídico do servidor público ou regime jurídico único, chame você como quiser, estatuto dos servidores, tanto faz. Mas a ideia é, eu tenho esses dois caras, entidades e órgãos públicos, naturalmente compondo a parte da máquina pública, que a gente gosta de chamar, que são aquelas pessoas jurídicas, prestadoras de serviço, ou, no caso de órgão público, pessoas sem personalidade, mas que estão ali para prestar serviço. Coisa que a gente vai ver aos pouquinhos, né? A ideia é a gente ir montando com calma isso na cabeça. Apesar do direito administrativo não parecer, ele tem uma lógica. Eu sempre gosto de pensar nisso, né? Nossas faculdades gostam de ensinar a gente de uma forma meio maluca. Tanto que a gente costuma odiar administrativo quando sai da faculdade, isso é normal. Até porque os caras saem jogando matéria e não te dão uma ideia. Eu sempre gosto de pensar administrativo como uma questão de lógica. Então, antes de tudo, eu posso sair falando de ato, licitação, contrato, mas não adianta falar isso se você não consegue enxergar quem é a maldita administração pública, né? Não adianta nada não saber a estrutura e querer andar. Isso não existe. Então, vamos nessa. A administração pública num todo, como eu te falei, é esse conjunto de entes, órgãos e agentes. Vamos falar das entidades públicas no primeiro momento. Vamos falar desses entes ou entidades para a gente poder entender na primeira parte. A Constituição Federal, no artigo 18, e você estudou isso com a tia Daniela, lá no início do seu trabalho sobre repartição de competências, você aprende no artigo 18 o seguinte: a organização político-administrativa do Estado, ela é feita por 4 caras: a União, os estados, os municípios e o nosso querido e infame Distrito Federal. Então, no primeiro momento, o artigo 18 da Constituição traz a montagem básica do que é administração. São 4 caras que, reunidos, têm que atender toda a demanda da sociedade, aplicar recursos de forma correta, blá, 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 blá. Aquele besterol que a gente sabe que na prática não funciona, mas na teoria é até certo ponto bonitinho, né? Mas no primeiro momento é isso. A administração ela se compõe numa primeira parte desses 4 caras. Lembrando você, artigo 18 da Constituição que vai trazer essa moldagem. Não vá para o artigo 1º, pelo amor de Deus. Lembre-se que o artigo 1º nem fala da União. A União, a princípio, né, nem existe. Porque lá é uma composição realmente estrutural, física. A União não existe mesmo. Se você parar para analisar, a União não existe. Ela é um representante do governo federal. Ela é uma forma de representação do poder nacional, né? Mas nossa organização político-administrativa, não à toa, se dá por esses 4 caras. E você já está de saco cheio de saber isso. Isso é óbvio. União atuando de forma federal ou nacional em alguns casos, estados nas suas esferas. Isso, esfera é o que você mais está de saco cheio de ver, né? O que você mais vê no direito é a esfera de atuação. Mas é uma questão de organização básica. A questão é que o artigo 18 inaugura esse estudo de repartição. Aí tu vai para artigos 21 a 24. Compete à União administrativa ou legislativamente fazer isso, fazer aquilo. Aí vai para o artigo 30, né? Vai ver os municípios. Você vai ver o 25 falando, e consequentemente os seguintes, falando dos estados que tem aquela repartição de competência ou competência residual, Distrito Federal. Bom, isso você viu com a Daniela. Não vai ser comigo que você vai ver de novo essa chatice. Que, aliás, é um assunto bem chato mesmo, mas que cai. Fazer o quê, né? Mas a ideia básica é o seguinte: lá você tem a repartição de competências dizendo para você o seguinte: olha, a União, que é esse ente maior, tem atribuição pra caramba. Vai tomar conta da aviação civil, vai tomar conta do sistema de serviço postal, financeiro, emissão de moeda, sistema prisional, edição de lei, porra, é coisa pra caceta. Aí você vai ter os municípios com as atribuições próprias também. Você vai ter os estados e o Distrito Federal, né, estados tendo o que sobrar e distrito tudo que é de estado e município. Estou querendo dizer para você que por mais que isso não caia para você diretamente no direito constitucional, você pode ter certeza que essa base de repartição é o básico para tudo o que o direito público vai te oferecer, não tenha dúvida disso, né? Mas a ideia nossa é, esses caras têm atribuição pra caramba. E eu sempre gosto de chamar a atenção para o seguinte: olha, se você tem um amigo que diz para você que faz tudo, não, eu sou ator, modelo, cantor, né? Ele não faz nada. Ou pelo menos até faz, só que faz tudo mal, né?
Ele não vai ter nada que ele se destaca, porque o cara faz tudo. Ah, você faz o quê? Não, eu sou pedreiro, mas eu também instalo ar-condicionado, eu também faço pintura, eu também sou ator, eu também sou contador, eu sou administrador, sou advogado. Porra, o cara não vai ter uma qualidade específica. E a mesma coisa você pode aplicar aqui. Imagina a União com tanta obrigação, ela vai prestar isso tudo com qualidade? Saúde, segurança, transporte, alimentação, seguridade, tá maluco. Então, quando a Constituição veio nessa organização, que não é a de 88, essa organização estrutural já é desde 1822, mais ou menos, né? Lá na nossa Constituição de 21, é claro que vai prestar esse monte de serviço, mas com uma qualidade miserável. Quase que sai uma palavra que não deveria. Mas a qualidade não vai ser tão boa. Então a gente começou a ter uma ideia do seguinte: o que é melhor? Aquele que faz tudo e não faz nada legal, ou aquele que atua com especialização? Porra, é bem melhor, né? Você pega um cara especializado em direito tributário, é outro papo conversar comigo de direito tributário. Você não vai aprender bosta nenhuma comigo, mas se você pegar um Mozart da vida, você vai aprender bastante, ou pelo menos o essencial para a sua vida. Então quem entende é outro papo. Por conta dessa ideia, a organização administrativa permitiu que esses caras fizessem o seguinte: olha, tem certos setores de atuação que eles são tão importantes para a sociedade que eles têm que ser prestados de forma especializada. Eles têm que ser prestados de forma por uma entidade que tenha aquela ação como a principal. Eu não tenho que ter alguém pensando em serviço postal e financeiro ao mesmo tempo. Eu tenho que ter alguém tomando conta do sistema financeiro sozinho. E essa ideia veio o tal do princípio, o nome já está meio óbvio, da especialização administrativa. E desse princípio surgiu a possibilidade dessa administração pública estabelecer outras entidades, dando a elas o seguinte: olha, você foi criada ou você foi autorizada legalmente a agir para prestar o serviço tal, para explorar a atividade econômica tal. Essa ideia essa passagem, essa, entre aspas, delegação, né, de poderes, nos trouxe uma organização que lá em 67, a ditadura militar de poucas coisas boas que nos trouxe isso, editou o Decreto-Lei 200, que hoje você encontra o artigo 37, inciso 19, 21, trazendo isso de uma forma meio que repetida. Mas o Decreto-Lei 200 de 67 ele é totalmente organizado para dizer o seguinte: esses caras que podem prestar serviços públicos em nome da administração em geral, mas que não compõem esses 4 carinhas, são outros 4, que você conhece como autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, né? Olha que coisa maluca. Eu sempre gosto de pensar um pouco, sei lá, o direito para mim não é memória porque eu tenho problemas de memória. Então, para mim, o direito é entendido. Se você ficar dependendo de memorização, você está ferrado. Mas a ideia é muito básica. Olha como é que eu faço na minha cabeça. Eu já vou fazer 17 anos praticamente que eu dou aula, e na minha cabeça retardada, no meu mundo louco, eu penso o seguinte: quem são esses caras que a Constituição chegou e falou: vocês são os guardiões da prestação do serviço? São aqueles caras que compõem uma administração diretamente instituída. São aqueles caras que compõem uma organização diretamente estabelecida pela nossa Carta Maior, a Constituição Federal. Não à toa, eu penso assim porque o direito administrativo chama de administração pública direta. Por quê? Porque, na minha cabeça, de novo, não é doutrina, tá? É porque eu uso isso para entender, que eu acho mais fácil. Eles são criados diretamente pela Constituição. Então, se você vê, não foi uma lei que criou a União, outra lei criou, não. A Constituição Federal estabeleceu União, Estados, DF, municípios. Está aqui, beleza. E eles recebem diretamente do texto constitucional as suas competências de atuação, tanto administrativa quanto legislativa. Então, na minha cabeça retardada, é assim. A administração direta são aqueles entes que têm diretamente a obrigação de prestação daqueles determinados serviços. Agora, quando você tem a especialização, a ideia de, pô, cara, sim, eu sei, eu tenho obrigação pra caramba, mas vamos passar isso para quem sabe, e você passa a ter uma composição diferenciada. Como não é o cara que está diretamente prestando a você, mas é alguém que está agindo em nome dele, eu chamo esses caras de administração pública indireta. Nada mais justo. Até porque, vamos pensar, não há autarquia se a União,
o Estado, o município ou o DF não resolver estabelecer a entidade. Gente, não vai entrar um eletricista na tua casa um dia falando, vou trocar a fiação para você. Não vai, a menos que você chame esse cara e fale, amigão, troca aí. E mesmo assim você vai ter que pagar, né? Também não é barato. Não é de graça. Quer dizer, pode ser barato se for um cara que faz aqueles troços na coxa que vai pegar fogo na tua casa em menos de um mês. Mas a ideia é essa. A administração pública direta é aquela que tem a obrigação constitucional. Só que ela pode, até por conta do princípio da especialidade ou da especialização, para ter a garantia de uma prestação decente para a sociedade, instituir entidades indiretamente responsáveis pela atuação. Então chegou um dia a União e falou assim, cara, esse troço de, sinceramente, sistema financeiro é chato pra cacete. Todo respeito a quem gosta de finanças, mas é muito chato. Hoje de madrugada, eu saindo do aeroporto e vindo pra cá, indo pro hotel, melhor dizendo, pra cá não, que eu não dormi aqui no curso ainda. Eu tô quase fazendo isso. Indo lá pro hotel, o motorista que me pegou, no bom sentido da palavra, claro, né? Ele é um professor de contabilidade, inclusive contador, administrador, blá, 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 a gente conversando sobre isso. E eu falei para ele, cara, de boa, finanças não é para mim. Não tem jeito, né? A gente não tem essa vocação. Você imagina se eu desse aula também de tributário, de aquela forma bem... Eu dou tributário básico, vem para a OAB. É ruim. Cada um na sua. Senão seria um professor só dando aula o exame da ordem inteiro, pensa, né? Se não fosse por isso. A ideia é que cada um tem a sua área de atuação. E a partir do momento que a Verbo chegou para mim e delegou, Dalmo, você vai atuar nessa área, eles têm a garantia, pelo menos eles acham, mal eles sabem, é verdade, mas eles têm a garantia que alguém entende do assunto, está tomando conta daquela cadeira. Não vão colocar o Dalmo para dar aula de direito trabalhista, pelo amor de Deus. Deixa a Juliana lá que está ótimo, Dalmo não, pelo amor de papai. Né? Deixa a Mariângela no processo do trabalho, Dalmo não, pelo amor de Deus. É a mesma coisa aqui. Pô, eu não quero, finança é chato pra cacete. Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, vamos tomar conta desta porra? Vamos. É instituída a administração pública indireta. Entidades autárquicas, nesse caso especificamente, que vão oferecer aquele serviço tal, ponto final. Lá em Santa Catarina, pô, energia elétrica é um saco oferecer. Fornecimento de energia elétrica é chato. O que eles optaram? Uma sociedade de economia mista chamada Celesc, responsável por esse tipo de prestação. A ideia é que quando você quer realmente ter uma entidade prestando um serviço de forma decente, especializada, sem aquela preocupação de fazer outra coisa, você pode instituir uma dessas entidades que compõe a chamada administração pública indireta. Essa é a ideia inicial, essa é a montagem estrutural básica da administração pública no Brasil. 8 caras, nada mais do que isso, tá? Nós vivemos alguns anos aí de algumas discussões, por exemplo, muita gente dizendo que consórcio público é um quinto ente da administração pública, não caia nessa. Isso já caiu por muito... Foi um erro da lei, na verdade, tá? A lei veio editada errado e o pessoal entendeu errado. Mas não aceite mais ninguém além desses 8 caras. 4 diretos, 4 indiretos e não tem conversa, tá? Alguns doutrinadores, isso é importante que você saiba, porque o nosso edital não tem bibliografia especificada, então a gente tem que ir no pensamento do nosso examinador. E o nosso examinador, desembargador do Rio de Janeiro, não vou falar nomes, que senão eu sou espancado em praça pública, mas é informação pública, e eu já dei aula com ele, gente boa também. Ele gosta muito do Celso Antônio Bandeira de Mello atualmente, que é realmente o cara mais adotado nas bancas do Brasil, apesar que ele tem aquele carinho insuportável, no bom sentido da palavra, com a Di Pietro. Maria Silva Zanella de Pietro, que é considerada a melhor do direito administrativo do Brasil, e a Di Pietro é um monstro. Só que ela tem umas ideias meio problemáticas, e a gente tenta se livrar disso. E também tem da tríade o Eli Lopes Meirelles, que é um cara mais ultrapassado, mas a ideia é a seguinte, eu tenho que te dar a doutrina que está estabelecida. E boa parte da doutrina, às vezes, chama a administração pública direta de entes administrativos do Estado. Desculpa, estou fazendo merda já, ó. Entes políticos, administrativo que é administração pública, hoje é. Entes políticos do Estado. Alguns vão dizer para você, e o exame da ordem pode fazer isso, já fez em segunda fase, tá? Nunca fez em primeira, mas em segunda já fez. Os entes políticos da administração pública, você tem que entender que ele está falando de administração direta, quando fala em entidades políticas. Ao passo que ele pode chamar tranquilamente de entes, agora sim, administrativos,
aqueles que compõem a administração pública indireta. E a explicação é só uma, fácil e prática. Os caras que compõem a administração direta, eles têm a chamada capacidade política ou capacidade legislativa. Esses caras aqui podem editar lei. Eles têm o poder de, através de um trâmite processual legislativo clássico, editar normas legais. Então, quando você olha para esses quatro caras, União tem lei pra cacete, Estado tem lei pra cacete, o município tem lei, faz parte. Eles podem editar lei. Esses caras não. Eles não têm função política, eles não têm função legislativa, mas eles têm função de prestação, execução. Logo, eles são entes administrativos do Estado, tá? Não é comum, não é normal, não estou te dizendo que a banca vai cobrar isso, mas é bom que você esteja preparado caso ela queira fazer joguinho de palavras. Como eu te disse, já caiu isso em segunda fase, em questão discursiva. Mas em primeira fase não aconteceu ainda. Nunca se sabe, né? Que esses caras chegam num ponto que já criaram tanto tipo de questão que eles começam a procurar coisinhas, nota de rodapé para te ferrar. E é isso que a gente tem que, né, às vezes, ter um certo cuidado. Até que de boa, tranquilinho, né? Nada demais, tranquilo, administração direta, indireta, bababá, bababá. Você tá bem? Não, né? Não machucou não, né? Então tá bom. Uma coisa que eu preciso te falar é o seguinte, essa seta tem nome. Não parece, mas essa setinha aqui tem um nome. Essa setinha, que é aquela responsável pela prestação indireta de serviços ou de atividades econômicas no país, né? Esses caras estabelecendo esses caras aqui, ela tem um nome. E o nome dela é descentralização. Essa é uma técnica administrativa que nós utilizamos para poder instituir os entes da administração pública indireta. O exame da ordem já cobrou muito. Eu confesso a você que nos últimos anos não cai. Mas aquela história, se já cobrou muito, a vontade de voltar é grande. As chamadas técnicas administrativas, que são formas do Estado se organizar para prestar o serviço para a sociedade, que são fáceis, eu vou te passar com facilidade, sem perder muito tempo, eu não vou nem abrir tópico sobre isso, mas a técnica mais conhecida é a descentralização, que é o momento em que entidades, é só isso, da administração direta, delegam a entidade da administração pública indireta a prestação de serviço ou exploração de atividade econômica específica. Ponto. Por isso que a gente fala descentralizar. Você tira do centro, daquela pessoa que detém a centralização prestativa e passa para um outro trouxa, que aquele cara vai descentralizadamente prestar o serviço. Tá? Então, a descentralização nada mais é do que essa setinha. É o momento em que a administração direta institui entes da administração pública indireta. Você vai chamar isso aqui, num primeiro momento, de descentralização ou descentralização por outorga legal ou descentralização por serviço. É bom você ter esses nomes, descentralização por outorga legal ou descentralização por serviço. Porque lá na aula de serviços públicos, deve ser amanhã ou quarta, eu já não lembro mais a organização que eu fiz, nós vamos trabalhar a outra descentralização. Porque o Estado, ele também não vai só instituir pessoas jurídicas da administração. Tem casos que o Estado permite que um particular ou um grupo de particulares preste o serviço de transporte público coletivo em Porto Alegre. Nós temos uma parte prestada por uma concessionária, que não está aqui. Não é nenhum desses quatro caras. É um quinto, que não compõe a administração, pelo amor de Deus, mas é um carinha que está aqui embaixo, que é um particular. Essa é outra forma de descentralização, que eu vou trabalhar lá na aula de serviços públicos, tá? Mas no primeiro momento, descentralização é administração pública direta, estabelecendo administração indireta, ou, e aí entra um finalzinho, particulares trabalhando em seu nome, atuando em seu nome, tá? Mas, ó, a coisa é fácil. Tem três técnicas. A primeira chama-se centralização. E o nome eu acho que já disse tudo, né? Centralização só ocorre quando quem presta o serviço é a própria administração direta. Questão de lógica. Está no centro, está central. Quando a administração direta passa para outro, seja a administração indireta, seja um particular, que aí é aquela vertente que a gente não vai ver hoje, eu chamo de descentralização, porque saiu do centro. Até aí, de boa? Fica bem claro para a gente que falou administração direta, falou centralização de serviço.
falou administração indireta, falou descentralização, sem dúvida. Eu não posso nunca cruzar. Ah, centralização é administração indireta. Não é. Centralização é autarquia. Não é. Assim como também eu não posso dizer que descentralização é união. São os estados, não posso. Tranquilo? Mas tem um terceiro nomezinho. E esse cara eu vou abrir um parênteses para a gente poder falar, depois a gente volta para o quadro aqui, que é a desconcentração. A desconcentração, que é essa terceira técnica administrativa, eu gosto sempre de dar algumas frases que facilitam a identificação na hora da prova. Eu não quero que você memorize um monte de coisa, porque você já tem um monte de coisa para saber, porra. Então vamos tentar facilitar. Se a sua banca falar para você sobre uma técnica que gera desmembramento interno, é a primeira coisa. Palavra desmembramento. Não é Jack Stripador, não é Bruno do Flamengo, não é isso. Tá? Bruno, aquele goleiro, você lembra? Não é Elisa Matsunaga, não é nada disso. Quando você fala em desmembramento interno, ou você falar em órgãos públicos, necessariamente você está falando da desconcentração administrativa. Então, ó, eu vou colocar aqui direta e indireta para você poder entender. Mas se ele usar as palavras desmembramento administrativo, desmembramento na estrutura de uma pessoa jurídica, não me importa. Ou se ele falar para você o surgimento, a existência de órgãos públicos, eu estou perante a chamada desconcentração. Gente, isso aqui é a base. Desconcentração é falar de órgão público. Não tenha dúvida nenhuma disso. Se centralização é falar da administração direta e descentralização é da indireta ou dos particulares, concessionários e permissionários de serviço, a desconcentração é falar do tal do órgão público. Coloquei para você aqui o seguinte. Quem é que pode descentralizar? Só a administração direta, perfeito? Só ela descentraliza para a indireta. Mas quem é que pode se desconcentrar, se desmembrar internamente? Qualquer um. Tanto a administração direta quanto indireta podem realizar a técnica chamada desconcentração. Vamos lá. A ideia é muito fácil. Você conhece um cara que está em evidência chamado INSS? Você conhece, né? Um carinha lá, gente boa, que facilita muito nossas vidas a cada ano que passa. Né? Ele está sempre aqui pensando em nós. Imagina se você, ao entrar com o seu processo de aposentadoria ou com um pedido de algum auxílio-doença, Deus que me perdoe falar isso, né? Eu espero que nunca você tenha que pedir isso, mas algum auxílio específico previsto na legislação previdenciária, da assistência social, por aí vai. Imagina se você tivesse que ir lá na sede do INSS. Sabe, você vai ter que ir lá em Brasília, né? Salvo engano da minha parte, vai que mudou. Bater a porta do INSS. Tudo bem, até que pra gente não é tão longe, mas é assim, convenhamos, né? É assim, eu no Rio já achava longe, pô, imagina eu estando aqui. Seria meio estranho, né? Todo mundo tem que ir lá entrar com um pedido. Ah, mas Dalmo, tem internet. Pera lá, esquece que é internet, tudo bem? A internet não é de hoje, porra. Quer dizer, é de hoje. A internet não tinha nos anos 90 lá funcionando bem. A gente sabe muito bem disso. Vocês não eram nascidos, mas eu era. Não tinha internet nesse tempo. Imagina você ter que ir lá. Então, o que a administração pública pensou? Não é mais fácil eu pegar o INSS, essa entidade principal, gestora de toda a Seguridade Social Nacional, e desmembrar a estrutura interna dela, em pequenos órgãos de atendimento à sociedade? Ou seja, se eu preciso buscar algo no INSS, eu não vou lá em Brasília, eu vou buscar um posto de atendimento aqui em Porto Alegre, ou em Canoas, ou sei lá em Gramado, onde tiver, em Santa Cruz, em Juí. Eu vou procurar, onde tiver eu estou dentro. Então a ideia da desconcentração é isso. Perceba, o INSS não está criando novas pessoas jurídicas para falar em nome dele, percebe? Não está criando ninguém. O que ele está fazendo é instituindo pequenos braços, por isso que a gente fala órgãos públicos, pequenas entidades, que vão agir em nome dela. Tem uma forma de entender isso que eu acho legal, alguns professores gostam de usar, eu não sou tão fã, mas é uma forma prática. O órgão público nada mais é do que membro do seu corpo. Você tem a cabeça, o cérebro que manda, que traz a regra, que fala para o braço se mexer, né, que fala para você falar alguma coisa, e você tem os órgãos que vão atender as demandas. Meu braço não tem vontade própria, apesar de parecer às vezes. Não tem vontade própria, ele faz o que a cabeça manda. Apesar que ele se mexe pra cacete, não sou italiano, mas eu tenho grande possibilidade de ser, né? Mas não é
vontade própria. Fora alguns casos, melhor não falar que está gravando, senão sou mandado embora. Mas a ideia é que não tem vontade própria. Então, a estrutura é a seguinte. Quando o INSS, estou te mostrando uma autarquia federal, tá? Administração indireta. Quando o INSS resolveu fazer esse desmembramento, foi para melhor atender a sociedade. Mas sem tirar dele a gestão daquele determinado serviço. Gente, vai num posto de atendimento do INSS, as regras são diferentes para cada posto, a regra é uma só. Eles têm um layout próprio, né? Sempre tem o mesmo layout, sempre tem a mesma estrutura. Vamos sair da seguridade, que é chato, vamos para uma coisa que a gente tem muito dinheiro. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Não tem um monte de agência? Todas têm o mesmo layout, a mesma estrutura. O gerente não tem aquela autonomia de definir produtos que vai oferecer ou não. Ele segue as regras da sede do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios, e vai embora. Agora, eu estou me preocupando com a indireta, mas a indireta também pode fazer isso. Quando você vai até a prefeitura nada mais é do que o representante do município, né? É o cabeção do município. Mas a prefeitura não presta serviços para você de forma direta o tempo todo. Ela também tem entidades internas que vão falar com você. Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, de Lazer, de Fazenda Pública. Quando uma prefeitura se desmembra em secretarias, eu não estou criando pessoas que têm autonomia de ação, nada. Eu estou criando pessoas que vão agir em meu nome. Membros. Que a gente vai chamar carinhosamente de órgãos públicos, ponto final. Então a desconcentração, galera, é isso que você tem que ter na cabeça. Só isso que me interessa. Desconcentração é um desmembramento interno. Não há como o INSS desmembrar outra pessoa que não ele. Não há como o governo do estado do Rio Grande do Sul desmembrar que não ele. É um desmembramento interno. O que significa desmembramento interno? Dentro da mesma pessoa jurídica. Então eu posso afirmar para você carinhosamente que um órgão público não é uma nova pessoa jurídica. Percebe isso? Eu não estou criando nova PJ aqui, nova PJ... Meu Deus, como é que seria? O que eu estou estabelecendo é, eu tenho uma pessoa jurídica e os seus membros, seus órgãos, a sua organização estrutural interna. Ponto final. A ideia, eu queria que você entendesse, é isso. Quando você fala em pessoa jurídica, você fala pessoa que tem autonomia, vontade própria, patrimônio próprio, né? Se esses caras não têm personalidade jurídica, então eu posso afirmar o outro lado. Eles não têm autonomia, eles não têm patrimônio próprio, eles não têm recursos próprios, eles não têm vontade própria. Porque eles só fazem o que a cabeça manda. Eles só fazem o que a pessoa jurídica, atual manda. Desconcentração é esse desmembramento interno em órgãos públicos. Órgãos são pessoas que não têm personalidade jurídica, não têm vontade própria, não têm autonomia, não têm patrimônio, não tem nada. Parece o Jerônimo ou o professor GG. O máximo que ele tem é gordura. Eu também, eu sei, mas ele tem por todos nós. Tadinho, o cara joga vôlei, vai entender, né? Só o Brasil mesmo. Diz ele que joga vôlei. Eu acho que ele só fica em pé com o braço assim para bloquear os outros. É o máximo, aquela altura dele. Porra, né? É um monstro, né? Mas é um amor de pessoa, né? Vai entender. Um dragão daquele, todo bonitinho, parece a Lenara ele de vez em quando por dentro, assim. Mas a ideia, vocês não conheceram a Lenara, né? Sorte de vocês. Porque ela é muito amorzinho, dá vontade de dar um soco nela. Mas a ideia é a seguinte, ó. Quando você fala em desconcentração, você tem um cara que não tem nada. Ele está ali só para cumprir ordem do maior. Gente, quando a União cria uma autarquia, por exemplo, essa autarquia vai ter vontade própria? Ah, se vai. Como é que eu vou instituir um ente e falar, você vai tomar conta da seguridade, mas faz o que eu mando? Isso não existe, pô. Quando você tem a descentralização, você tem uma nova pessoa jurídica sendo criada. Você tem uma pessoa com vontade própria, com patrimônio próprio, com autonomia. Quando você tem desconcentração, não. Como você não cria nova pessoa, você estabelece órgão público. E a teoria que explica o órgão no Brasil, por incrível que pareça, é a teoria do órgão. Difícil essa, né? Que ela diz que todo órgão público não tem porra nenhuma, basicamente é isso. Órgão público é um desmembramento interno que não institui nova pessoa jurídica, não institui nada. Percebeu a jogada aqui? Quando você tratar de descentralização, você pensa, uma nova pessoa jurídica sendo instituída para prestar aquele serviço ou atividade econômica, ponto.
Quando você pensa em desconcentração, você pensa em órgão público. Não é pessoa jurídica, não vai ter nada. A lei, tá? Porque, obviamente, esses procedimentos têm que se dar por lei. A lei que desmembra uma autoridade pública, uma entidade pública, ela até pode oferecer para o órgão público, no máximo, tá? No máximo isso. Capacidade postulatória. É o máximo. Eu não vou dar vontade própria, não vou, sabe? Mas eu posso dar para ele capacidade postulatória. Ou, simplesmente, personalidade jurídica efetiva. Exemplo clássico, o Ministério Público. O Ministério Público é um órgão público, ele não é uma entidade única, apesar de parecer, né? Tem gente até que brinca que o Ministério Público é o quarto poder do Brasil, né? Tem gente que gosta de dar essa definição. Porque não tem uma definição do Ministério Público. Que porra é aquela? Não sei. Mas é um cara que tem capacidade de estar autor ou réu, representando, claro, numa atividade judiciária. A capacidade postulatória nada mais é do que a ideia de poder aparecer em uma ação judicial. Compor a parte judicial, seja como autor, seja como réu. Não me importa. Percebeu a jogada aqui? A lei até pode dar para esse órgão público a possibilidade de postular judicialmente. É o máximo que eu dou para ele. Agora, autonomia, patrimônio, pera lá. Ah, mas o Ministério Público tem autonomia. Tem, porque a lei deu uma molezinha, né? Defensoria Pública também aí. A Polícia Federal está tentando, né, conquistar essa autonomia plena. Mas não deixa de ser um órgão público. Nunca vai deixar de fazer parte de uma estrutura inicial. Tá? Então, não precisei muito fundo, eu estou indo por questões de desemprego mesmo, mas a ideia é que você entenda que desconcentração refere-se ao órgão público, descentralização refere-se à administração indireta ou às pessoas jurídicas particulares, que a gente vai falar isso em momento oportuno. Tá? Até aqui, tá, vocês estão vivos? Tudo bem? Nenhuma vontade de cometer suicídio? Beleza, a ideia é essa. Administração pública direta e indireta é um assunto que, assim, 98% das questões, administração indireta, 2%, ou melhor, 1,8% órgão público, 0,2% administração direta. Na boa. Administração direta praticamente não cai na prova. Por quê? Porque é muito fácil. Eu vou te dar os conceitos, não é que também que eu vou dizer que praticamente não cai, que eu não vou falar. Mas você vai ver que é muito fácil. Porque, assim, o que eu preciso saber sobre a administração direta para a prova? Primeiro, todos os entes que compõem a administração direta são pessoas jurídicas de direito público. Ponto. Essa é a primeira coisa básica. Deixa eu apagar aqui para poder dar uma anotação básica nisso. Quando você fala de administração direta ou entes políticos da administração, como eu te falei uma vez já, você está falando de pessoas jurídicas necessariamente de direito público. O que significa isso? Significa que todos os entes que compõem a administração pública, né, direta especificamente, eles vão passar pelo crivo do regime jurídico administrativo que eu falei no começo da aula. Ou seja, esses caras vão ter as prerrogativas da supremacia do interesse público, mas também vão sofrer as limitações da indisponibilidade do interesse público. Eu ainda não entrei especificamente que prerrogativas são essas, tal, mas para o pessoal que chegou depois, só para constar, são prerrogativas que o Estado pode agir, mesmo que vá afetar o interesse particular, mas em nome do interesse público. A possibilidade de desapropriação, o direito de estabelecer através do poder de polícia normas que regulam a sua vida particular. Mas esses caras também sofrem as restrições, limitações de Estado. Tem que fazer concurso, tem que licitar, tem que prestar contas. Todos esses caras podem tanto gozar dos direitos do direito público, como também sofrer as limitações. Outra coisa que esses caras têm, que a gente já falou, todos eles têm capacidade de quê? Política. Então todos eles têm capacidade legislativa. Qualquer um aqui pode editar norma. Lógico, cada um na sua alçada, cada um seguindo o seu rito processual legislativo, cada um dando lá a sua abrangência natural. Mas o que para falar para você? Mais nada. Porque todos eles têm autonomia plena. Ó, que bonito. Tem autonomia administrativa, autonomia financeira, autonomia orçamentária. Isso é meio óbvio.
Esses caras podem instituir tributações específicas com o intuito de arrecadação. Esses caras podem estabelecer a instituição, né, de tributos específicos não para arrecadar, mas para aplicar penalidades, que você conheceu como extrafiscalidade no direito tributário. Esses caras eles podem utilizar o dinheiro arrecadado da forma que eles acharem conveniente, seguindo as regras de limitação da lei. Eles têm autonomia de tudo. Faz a organização que quiser. Gente, observe de prefeitura para prefeitura. Vai ter secretaria aqui em Porto Alegre que, se você for para outro município do Rio Grande do Sul, não tem. Vai ter secretaria que tem um nome aqui, que outro município tem outro nome que faz a mesma coisa. Isso é uma questão de autonomia administrativa. Cada um se organiza como quer. Ninguém manda. A gente tem aquele problema sério, e o direito constitucional é responsável por isso, na sua grande maioria dos casos, de achar que a União é maior que o Estado, que é maior que o município. Mas o próprio direito constitucional te explica que não, né? Ele mesmo te mostra que esses caras são iguais. Você nunca pode olhar como uma relação vertical. Isso não existe. União é tão importante quanto o município. O que muda é a abrangência de cada um. Mas eles são tão importantes quanto. Um não é maior do que o outro. Isso não existe. Então a ideia aqui é que todos eles são autônomos, vão agir como quiser. Por isso que não cai em primeira fase. Nem segunda, para dizer a verdade. Porque é só isso que pode cair para você. Daqui a pouco eu faço esse parênteses aqui, não se preocupe. Mas é só isso que pode cair para você. Tem nada demais. Agora, a administração indireta não. Tem coisa pra cacete para falar. É por isso que eles gostam de cobrar. Aí, se você achou que eu estou falando muito, você não viu nada ainda. Agora a matéria começou de verdade. Até agora eu estou te enrolando para poder fazer jus aos meus honorários de trabalho. Mas agora vamos para o que realmente... Estou brincando, claro que tudo que eu estou falando tem um pingo de importância. Fora o GG e outras coisas que eu falo, normalmente eu só falo coisas que realmente interessam. Porra, você tá com vontade de se matar? Se mata, filha da... Assim, o que eu vou te passar no primeiro momento, vou te falar agora, são regras aplicáveis a todos os entes da administração indireta. Depois eu vou trabalhar um por um. Autarquia, fundação, calma. Mas o que eu vou te passar no primeiro momento é tudo aquilo que eu posso aplicar para todos. A regra que vale para todo mundo. Beleza? Primeira coisinha básica para você saber. Todos esses entes são instituídos por lei específica. É a primeira coisa básica. Enquanto a administração direta é aquela pessoa que surgiu porque Deus quis, Deus do verbo Constituição Federal, lá no seu artigo 18, aqui não. Toda vez que a União, por exemplo, quiser instituir uma autarquia, ela vai ter que editar uma lei específica de instituição daquele ente. Eu quero instituir uma empresa pública. O Estado vai ter que editar uma lei específica para o surgimento daquele ente. Então, primeira coisa básica, todos eles só aparecem por conta de lei. Decreto pode? Não. Regulamento, resolução, instrução normativa, nada disso. Só lei. Somente lei pode instituir a existência de qualquer um desses 4 cornos da administração pública indireta. Só observe uma coisa. Eu tenho uma terminologia diferenciada. A lei específica ela pode criar ou ela pode autorizar a existência daquele ente. Calma, eu vou chegar lá. Só saiba que quando você trata de autarquia, a autarquia ela é criada por lei específica. Quando você fala de fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública, você fala de pessoas que são autorizadas por lei específica. Toma cuidado que o artigo 37, salvo engano da minha parte, é o 19, tá, da Constituição. Pode ser que seja o 21, mas eu acho que o 21 é a parte da Lei 13.303. Ele diz para você o seguinte: as autarquias são criadas por lei. E olha isso aqui, a fundação pública, a economia mista, a empresa pública, elas são criadas por autorização legislativa. Quando você lê, parece que é a mesma coisa. Uma é criada por lei, outra é criada por autorização, mas não é. Tanto que a gente costuma dizer, para facilitar, uma é criada por lei, a outra é autorizada por lei. Esses 3 caras aqui, você vai entender o porquê, eu juro para você. Mesmo que eu me mate aqui para fazer isso, mas você vai entender o porquê disso. Mas desses 4 caras, o único que é criado, que não existe, que o cara dá um estado e
aparece do nada é autarquia. O resto, eles vão surgir por outros procedimentos que dependem de uma autorização e não de uma mera criação. Tá? Você vai enxergar isso melhor, eu juro. Mas só para você ter uma ideia, uma fundação pública só surge porque eu estou destacando o patrimônio público para ela. Então tem que ter uma lei autorizando o deslocamento patrimonial, que consequentemente faz surgir aquele cara. Então aqui é uma questão de terminologia? É. Agora na hora da prova pode te ferrar. Se ele colocar que uma autarquia é criada por autorização legislativa, está errado. Ah, mas Dalmo, você falou que ela é criada. Sim, ela é criada por lei, não criada por autorização legislativa. Você está entendendo a jogada de língua portuguesa aqui? Criada por autorização legislativa é a mesma coisa que falar autorizada por lei. Se ele colocar na prova que uma autarquia é criada por autorização, está errado. Porque a autarquia é criada por lei. Ponto. Ela não é autorizada por nada. As outras, sim. Pode surgir. Criada por autorização. É o que a Constituição fala, inclusive. Aí tudo certo. Cuidado, que isso aqui é mera língua portuguesa, tá? Não faz diferença nenhuma na prática. Mas na hora da prova, a prática não cai. Eu sempre gosto de falar isso. A prática não cai em prova de exame da ordem. A prática vem depois. Nem no próprio segundo exame, né, que é a nossa prática, cai prática. Convenhamos. Ali é a teoria. É a parte bonita do direito. Quando você tiver com a vermelhinha na mão, você vai ver que o direito é um nojo horrível e você vai se arrepender de ter feito essa faculdade. Aí, eu falei isso mesmo? De vez em quando, né, dá um tiro no pé, é fogo, né? Desculpa aí, Fata, manda embora não, que eu não estou sendo contra nada. Mas vamos, tô brincando. É só para dizer, eu dou aula, tá? A lei específica é esse primeiro ponto, o surgimento desses caras. Segunda coisa, todos eles têm que ter finalidade expressa na lei. Gente, para mim é óbvio que a finalidade de qualquer um desses caras é a finalidade pública, ponto. Isso é óbvio. Até porque é direito administrativo, pô. Né? Se você quiser falar de finalidade privada, vai falar de direito empresarial, que é chato pra cacete. Mas o direito administrativo está preocupado com o interesse público, ponto final. O que eu quero dizer para você não é isso. A lei não tem que falar, fica criada a autarquia tal com finalidade pública. Não. Ele tem que dizer a finalidade específica de cada um. Então, a lei que criou uma autarquia tem que dizer que fica criada a autarquia tal para fazer tal coisa, ponto. Lembra do princípio da especialização. Eu não posso permitir que Anvisa, que foi criada para regulamentar o sistema de vigilância sanitária nacional, comece a entregar carta. Porque a finalidade dela não é essa. Você entendeu a jogada aqui? Então, a lei que cria ou que autoriza tem que expressamente dizer para que aquela porcaria existe. Você vai pegar a lei de autorização do Banco do Brasil, você vai ver que a função ali é de exploração de atividade econômica em prol do interesse público, ponto. Mas não pode, sistema bancário, financeiro, mas eu não posso simplesmente editar uma lei, fica criada autarquia tal, ponto. Eu tenho que dizer para que ela existe. Tá? Então, finalidade pública é óbvio. O que eu preciso entender é que essa finalidade tem que estar expressa no ato de surgimento desses caras. Beleza? Terceira coisa importante, todos esses caras vão sofrer um controle. Claro que você pode chamar isso carinhosamente de controle administrativo. Na verdade, o que eu quero falar aqui não é o controle administrativo, judicial, legislativo, não é. Eu quero falar do controle exercido pela própria administração pública direta sobre esses caras. Gente, vamos lá. Você até pode contratar um eletricista para ir na sua casa fazer um serviço para você, mas você também não vai deixar o cara livre, leve e solto para fazer o que ele quiser, né? Ele vai ter que te consultar para tomar decisões, escolher qual vai ser a bitola do fio que você vai comprar, qual vai ser a marca do fio, não é? Mais ou menos é o que a gente espera. Ele vai te indicar, ô doutor, faz tal coisa. Fala, não quero comprar o fio tal que é mais barato. Eu quero morrer cedo, não tem problema. A ideia é que, quando a administração direta institui alguém da indireta, ele também não vai lavar as mãos para aquela obrigação e vai embora para casa. A União, por mais que tenha instituído o INSS para fazer o que ele tem que fazer, ela não vai chegar e falar, agora a Seguridade que se exploda. O problema é do INSS, não é mais meu. Não pode. A União, ela continua sendo a responsável direta pelo serviço. Percebe?
Ela só não pode fazer nada, ela vai ficar quieta olhando o INSS prestar serviço. Se ela perceber que tem alguma coisa errada, ela pode interferir, ela pode intervir na prestação. Mas não interferir de assumir, não é isso. Se for por isso, acaba com a entidade e pega de volta as obrigações. Mas ela pode interferir para trazer para o local de, ó, você está fazendo coisa errada, vamos voltar para onde você deveria estar trabalhando? É esse tipo de controle que eu estou falando. É a administração direta controlando, garantindo que a administração indireta não está desviando a sua finalidade. Não está fazendo interesse privado acima do público, por exemplo. Não está abusando de poder, por exemplo. Ou não está fazendo cagada, que é muito comum. A ideia aqui é o seguinte. Quando você tem... Isso aqui parece idiota, mas porra, já caiu bastante no exame da ordem. Quando você tem a administração direta instituindo a indireta, uma das coisas que a gente mais erra é a gente achar que existe entre esses dois caras aqui, deixa eu pegar uma caneta diferente, uma coisinha chamada hierarquia. Ah, porque se for a União que criou o INSS, a União está acima. Não está. Não existe hierarquia entre esses caras. O INSS é uma nova pessoa jurídica com patrimônio próprio, autonomia própria. Está lá. A União criou a sua própria conta e risco. Fazer o quê? Eu também não posso dizer para você que existe subordinação, por mais que pareça na prática, né? Porque o que mais parece é que a União manda em todo, mas não pode. Quando eu estabeleci a ANEEL para atuar na regulação de energia elétrica no Brasil, eu, União, não posso ficar interferindo nas regras que serão instituídas por ela. Não posso. São palavras que a gente usa erradamente o dia inteiro. E o exame da ordem sabe e coloca isso na prova. Então, não há hierarquia, não há subordinação. O que há é uma coisinha chamada vinculação. Aquela entidade está vinculada ao ente da administração direta. E este pode, em casos excepcionais, sim, intervir na prestação do serviço. Vamos lá. O INSS, por exemplo, começa a estabelecer regras internas para entrada com pedido de aposentadoria que dificultam mais do que nunca o acesso público ao direito. Então começa a pedir um monte de documento que é quase impossível você ter. Começa a pedir que, sei lá, tenha a assinatura do teu chefe em todos os pontos registrados, sabe? Começa a criar regras para restringir o acesso ao direito. É isso que a gente procura? Claro que não. Se ele está atendendo o interesse público, a ideia não é restrição, porra. Então a União pode chegar, chamar o INSS na conversa e falar, amigão, você está desviando da sua finalidade inicial. Você está aí para oferecer o serviço, não para restringir, estabelecer regras impossíveis à sociedade. Outro exemplo, a ANAC estabelece através de uma resolução, a ANAC, que toma conta da prestação de serviço aéreo, estabelece uma resolução dizendo que as empresas aéreas do Brasil podem cobrar o valor que elas quiserem de taxa de embarque, o valor que elas quiserem de, sei lá, para poder estabelecer o seu assento, onde é que você vai sentar. É do interesse público isso, dar essa liberdade total para as empresas? Claro que não, os caras só pensam em dinheiro, porra. Nós estamos ferrados se for por isso. Então a União vai chamar a ANAC e vai falar, ô bonitona, você não é subordinada a mim. Você não está hierarquicamente abaixo de mim. Mas você está vinculado a mim, porra. E você tem interesse público como principal. Então vem cá, eu vou aplicar uma multa. Vou te dar um exemplo, que eu acho que é o exemplo mais recente que a gente pode ter na cabeça. Pelo menos em relação a coisa que ficou muito exposta. Lembra quando a Anatel suspendeu a prestação, a possibilidade de venda de chips, né, de Oi, Vivo, Claro e TIM, porque eles estavam oferecendo chip além da possibilidade que eles tinham de rede? Um monte de gente comprando chip e não tinha nem sinal. A União chamou a Anatel no primeiro momento e falou assim, ó, querida, que porra é essa? Tu não está protegendo, você não está garantindo o interesse público, o que está acontecendo? Ou você faz alguma coisa, ou eu vou acabar contigo, crio outra pessoa, então eu assumo essa porcaria. Percebeu? Não é subordinação, não é hierarquia, é vinculação. Eu te criei com um propósito. Cadê? Aí a Anatel foi lá e fez o quê? Suspendeu as empresas enquanto não apresentassem um plano de reestruturação. Atendeu uma demanda. Então, quando a União chama esses caras na chincha, no esporro,
Não é subordinação, repito, não é hierarquia, não é isso. Mas é a chamada vinculação. É o chamado controle administrativo exercido pela administração direta sobre a indireta. Esse cara aqui pode ter 3 nomes. Primeiro, controle finalístico. Esse é o nome mais comum que você vai encontrar no seu dia a dia. É o controle de finalidade feito pela administração direta sobre a indireta. Pode ser chamado de tutela administrativa, que é o nome mais raro de você encontrar no mundo. Poucos doutrinadores adotam, e poucos professores, inclusive, mas é bom que você saiba. E um nome meio do caminho, supervisão ministerial. Normalmente isso acontece quando aquela entidade está ligada, vinculada a um ministério especificamente. Então, o Ministério da Educação ou o Ministério da Justiça, regulamentando ou controlando alguma coisa. Lembrando que ministério nada mais é do que um órgão público da União. Então, ele compõe a administração pública direta, tranquilamente. Não que ele vai instituir, porque ele não pode editar a lei, mas ele vai ser o cara que vai ter a vinculação a ele, a prestação vinculada a ele. Acontece com as polícias, por exemplo, em relação ao Ministério da Justiça. Beleza? Então, observe que o controle não se dá, pelo amor de Deus, tá, gente? Nunca aceite subordinação. Esses nomes aqui eu vou usar na desconcentração. Porque como são órgãos públicos, que não tem porcaria nenhuma, eles são subordinados. Tanto que o Banco do Brasil pode mandar fechar uma agência aqui e abrir em outro lugar, tranquilo. Ali há hierarquia. Todo mundo submete ao presidente do Banco do Brasil, ao diretor máximo. Descentralização não, tá? Então, a administração indireta não tem hierarquia e subordinação, só tem vinculação. Beleza? E uma última coisa que eu queria passar para você, que eu acho que... Oi? Da indireta aí tem subordinação. Aí pode sim. Se por acaso a autarquia resolver se desmembrar através dessa concentração, perfeito. Aí pode ter subordinação. Agora, entre eles, diretamente, não. Uma quarta coisa que eu posso te falar e que eu já vou deixar meio que montado um esqueminha para facilitar nossas vidas, é que diferente da administração... Aliás, uma coisa que eu nem preciso falar, A administração direta tem capacidade legislativa e a indireta não. Foi o que eu expliquei lá nos entes administrativos do Estado. Se quiser colocar aí como quarta característica, beleza. Não possui capacidade legislativa. Se quiser escrever para não esquecer, eu não vou porque, é a nossa lógica, mas anota para não esquecer. Não possuem, nenhum deles, capacidade legislativa. Voltando ao que eu ia falar, a administração direta, eu te falei que ela é composta por pessoas jurídicas de direito público, que lá no direito trabalhista, por exemplo, você usa como direito público interno, no direito empresarial, quando há necessidade, ou no tributário interno. Isso, para mim, só para a segunda fase que serve, para fazer lá a peça e escrever direito público interno. Para nós, faz diferença nenhuma. Eu te falei que lá são todas de direito público. Na indireta, não. Na indireta, as pessoas jurídicas podem ser de direito público ou de direito privado. E aqui você pode achar até estranho, mas é uma coisa legal. Não, não é não, mas tudo bem. A ideia é simples, olha só. Eu te falei que quando você tem uma PJ de direito público, eu dei uma dedada no microfone, deve ter dado um estalo aí, não deu não? A PJ de direito público, ela tem, ou sofre no bom sentido, as prerrogativas e as limitações que o Estado oferece. De novo, ainda não expliquei, mas não custa nada. Prerrogativas são aquelas garantias de manutenção do interesse público sobre o privado. Tudo aquilo que eu posso fazer é para colocar interesse privado no lixo. E limitações são aquelas restrições também para não ficar chutando balde. Fazer concurso, fazer licitação, se submeter a controle dos tribunais de contas, controles externos e blá, blá, blá. Isso daqui já ficou meio fácil para a gente. Toda vez que você está diante de uma PJ de direito público, esses caras têm poderes amplos e restrições pesadas. Mas é bom que você entenda, não é porque o cara compõe a administração pública que ele é necessariamente direito público. Nós temos diversas, não são poucas. Aliás, você vai ver isso em fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Que são PJ de direito privado compondo a administração pública. O que isso significa? Que esses caras não têm prerrogativas de Estado, mas eles sofrem as limitações.
Você quer um exemplo? Banco do Brasil. Ele pode desapropriar alguém? Claro que não, né? Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. É uma PJ de direito privado que compõe a administração pública. O Banco do Brasil vai ter imunidade tributária? Claro que não. Mas ele tem que fazer concurso, não tem? Ele tem que licitar, não tem? Ele presta conta, não presta? Então, o cara ser de direito privado para nós significa sofrer restrições da fazenda pública, eu também posso chamar assim, mas não gozar de nenhuma prerrogativa de direito público. Nenhuma com uma vírgula, né? Isso é direito, porra. Direito sempre tem a maldita exceção. Salvo, né? A gente adora essa palavra, não é à toa. Mas, a princípio, guarda essa ideia. Quando você enxergar direito... Isso aqui é importante, porque vira e mexe, o exame da ordem faz uma questão em que ele não fala para você. A autarquia, PJ de direito público, pode... Não. Ele vai falar, a autarquia pode ou não pode. Cabe a você lembrar que ser de direito público pode ou não pode. Percebe? Ser de direito privado pode ou não pode. Isso aqui vai ficar bem fácil daqui a pouco, mas já está. Né? Você vai saber quem é quem, mas já está na cabeça. Na boa. Na administração geral, só a autarquia é de direito público, o resto é de direito privado, sem dúvida, ponto final. O resto todo é de direito privado. Fundação pública, empresa pública, todo mundo. Mas antes de eu entrar em cada um deles, uma última história. Caso, por favor, esse cara seja um prestador de serviços públicos, caso a entidade da administração indireta seja uma prestadora de serviços públicos, os seus bens serão tratados, vou colocar entre aspas, pelo amor de Deus, como bens públicos. Vai ter uma aula só de bens públicos. Eu vou te explicar exatamente o porquê desse daqui de forma mais detalhada, mas só para você entender. Petrobras é uma sociedade de economia mista, logo é uma PJ de direito privado que presta serviço público. Ponto. Se ela é de direito privado, os bens dela são o quê? Privados. Isso está no Código Civil, artigo 98 para frente. O Código Civil é ridículo, ele fala carinhosamente, só são bens públicos os das PJ de direito público, o resto é privado. O Código Civil é patético nesse ponto, mas ele não está errado. Só que nós adotamos uma outra ideia. Se aquele bem, apesar de privado, estiver atrelado a uma prestação de serviço público, ele vai continuar sendo um bem privado, mas ele vai ter prerrogativas de bem público. Por isso eu coloquei entre aspas. Não é que ele vira um bem público, ele continua um bem privado, mas ele passa a deter prerrogativas de bem público. Ele não pode sofrer uso capião, ele não pode ser penhorado. Ele pode ser alienado, mas dentro da legislação, a alienação dele é relativa. Percebeu? Nós vamos ter um momento só para isso, tá? Eu juro. Eu não quero passar à frente do... Como é que o pessoal gosta de falar, né? Colocar o carro na frente dos bois. Ou na frente dos cavalos, para quem é mais das antigas. Nós vamos chegar lá. Eu só quero que você já guarde a ideia de que, se por acaso presta um serviço público, os seus bens terão tratamento de bens públicos. Por isso eu coloquei entre aspas. Ele não vira bem público, pelo amor de Jeová. Isso caiu no exame 25, 24, por ali. Bem recente. Até na primeira aula de exercícios que eu fiz no mês passado, eu trouxe essa questão, salvo engano. Não sei, eu não estou sabendo de mais nada. Mas eu acho que eu trouxe essa questão. Tá? O bem continua sendo privado, mas tem tratamento de bem público, tá? Pelo amor de Deus. Nós vamos entrar lá num futuro não muito distante. Antes de eu começar a explicar uma de cada vez, só para você poder enxergar de vez isso. Vocês receberam aquele impresso lá com o material de cada disciplina, tudo bonitinho? Lá tem a parte administrativa, que é o meu livrão do ano passado, inclusive, né? Eu atualizei agora para esse ano, mas a atualização só vai sair agora em março ou abril, sei lá. Eu só consegui entregar em fevereiro, faz parte, até porque pediram só em janeiro. Mas ali você vai ter, em algum momento, depois você dá uma olhada com calma. Logo nas primeiras páginas você tem essas prerrogativas que eu estou explicando, mais detalhadas. Mas eu vou te falar logo o que você precisa saber. As principais prerrogativas de fazenda pública que nós temos são, primeiro, os caras detêm o tal do prazo processual em dobro.
Toda vez que você entra com uma ação perante a União, Estado, DF, municípios ou uma PJ de direito público, autarquia, o prazo processual deles, tanto para contestar quanto para recorrer, é em dobro. Esquece o CPC antigo, aquele papo de dobro e quádruplo já morreu, vai fazer 4 anos. Ainda tem gente que lembra dessa regra. E eu peguei essa regra na minha, né? Fazer o quê? Mas agora é tudo em dobro. Outra regra legal, imunidade tributária recíproca, que você vê com o Mozart. União não pode tributar Estado, Estado não pode tributar município e também não podem tributar autarquias, porque são de direito público, é uma prerrogativa. Outra coisa para você lembrar, esses caras têm os seus bens públicos. Aí são públicos mesmo, não é entre aspas. São públicos mesmo. Então, eles vão ter todas as garantias inerentes a um bem público. Faz parte da vida. Outra coisa que você conheceu lá no processo civil com o tio Juliano, provavelmente, ou sei lá quem deu, Juliano, né? O homem mais bem vestido do curso Verbo Jurídico. Nós convenhamos, né? Homem bonito e bem vestido, só faltava ser cheiroso. Que só o Pietro é. O Pietro é a revista Avon ambulante do curso Verbo Jurídico. Sabe aquela revista que você esfregava o pulso para pegar o perfume? É o Pietro. Eu abraço ele para ficar fedendo a semana inteira. É um sensacional o perfume dele. Mas a ideia é, o Juliano te ensinou que existe uma técnica linda chamada reexame necessário ou duplo grau de jurisdição obrigatório. Aplica-se a todos os entes da fazenda pública. Então, quando você ganha um procedimento judicial em face de uma entidade da administração pública, fazendária, você já sabe que o recurso é automático. Você não vai ficar lá, né, cruzando o dedinho pensando, tomara que eu não recorra. Não, o recurso é automático, infelizmente, já sobe para ser analisado. Então, essas são algumas, não estou te dando todas, mas são as principais prerrogativas que você aplica para cada um desses caras. Então, se é de direito público, tem tudo isso. Se é de direito privado, só sofre limitação, não tem nenhum desses direitos. Salvo, como eu te falei que tem exceção, se for uma prestadora de serviços públicos. Que aí, apesar dos bens serem privados, eles vão ter as garantias de bem público. Essa é a única exceção de uma prerrogativa aplicável ao direito privado, a uma PJ de direito privado. É a única, tá? Que é quando os bens dele têm tratamento de bens públicos. Agora, caso seja prestador de serviço público. Nós vamos entender isso melhor. Até aqui, tranquilo? Autarquia. Vamos cada um deles. Já diria que ele é ex-goleiro do Flamengo, vamos por parte. Autarquia é o seguinte. Já te falei, é a única PJ de direito público, da administração indireta. Isso eu já falei para você. Deixa eu colocar aqui só para garantir. É PJ de direito público. Não vou explicar de novo. Já falei para você que a autarquia é a única criada por lei específica. Também não vou te explicar. Edita a lei cria, determina a finalidade, começa a funcionar. Dane-se. A autarquia não tem conversa. Agora, pensa comigo. Vem um decreto-lei 267 e fala, olha, você, administração pública direta, poderá criar qualquer um desses 4 entes. Tá, eu tenho 4 entidades que podem ser instituídas como administração direta. Como que eu escolho qual que eu vou instituir, né? Porque se fosse levar em conta, todas seriam autarquias. Porque teria prerrogativa e limitação. Todas. Mas não. O decreto-lei 200 estabelece que autarquias só podem ser criadas quando o objetivo for uma prestação de atividade típica de Estado. Na verdade, a autarquia é o único substituto natural que a administração direta tem. Aquelas atividades que são típicas de Estado, essenciais... Gente, de novo, eu falei no começo da aula, o direito administrativo, ele surgiu pelo seguinte: eu não quero mais um Estado absolutista em que o Estado detenha o poder completo, eu quero organizar essa bagaça. Você olhou para o Estado e falou, queridão, vai ficar nas suas mãos somente aquilo que é essencial para o Estado. Aquela atividade que é típica de Estado. Segurança, sistemas de atendimento a necessidades sociais como telefonia, água, cultura, lazer, sabe essas palhaçadas? Então, quando você fala atividade essencial para a sociedade,
Você está falando de entidades que vão exercer atividade típica de Estado. Lá na aula de serviços públicos a gente vai falar melhor sobre essa divisão, mas já entenda que a autarquia não à toa, ele é o único de direito público, não à toa, ele é o único que tem cara, ele parece muito com a administração direta. Uma autarquia é muito parecida com uma união, com um município, só que ela não tem o quê? Poder de editar lei. Não tem capacidade legislativa. Mas fora isso, ele tem muita aproximação com os caras da administração direta, porque ele é, repito, entre aspas, o substituto natural. Então, quando você tem atividades essenciais, seguridade social, a União não podia criar uma empresa pública. Ela tinha que ter criado uma autarquia e fez, INSS. Serviço financeiro, emissão de moeda, que é um troço importante pra cacete. O que eles fizeram? Casa da Moeda, é uma autarquia. Imagina uma instituição privada emitindo moeda no Brasil. Eu votaria no Ike Batista para ser o dono dessa empresa. Seria a pessoa mais honesta, né? Para poder... Ou ele, ou, se vocês quiserem, também o Sarney, que seria uma ótima pessoa para ser presidente também de uma instituição privada que emite moeda. Porra. Mas a ideia é que coisas essenciais que o Estado tem que oferecer só podem ser trabalhadas através de uma autarquia, tá? Sistema financeiro através do Banco Central e por aí vai. Eu te falei que esses caras sofrem limitações. Dentre essas limitações, fazer concurso público. Mas quando você faz o concurso público para uma autarquia... Aliás, vamos para o outro lado. Quando você faz o concurso público para a administração pública direta, já que é de direito público, o seu vínculo trabalhista, entre aspas de novo, com a administração se dá através de um estatuto e não da CLT. Aquela lei vagabunda que a Juliana dá para você que não sai para nada. CLT para quê? Que respeito que eu tenho pela CLT, né? Tô brincando. Eu tenho sim. Pela Juliana, muito mais. Pela CLT, tem minhas dúvidas. Juliana, sou apaixonado no ótimo sentido pela professora Juliana Monteiro. Não porque ela é carioca também, mas porque ela é muito boa professora. Ponto. A ideia é, quando você estudou CLT, você estudou para os fraquinhos. Vínculo trabalhista privado. Quero que se exploda. Nosso vínculo aqui é sério. É estatutário. Aqui você não é um agente seletista, você tem um estatuto para te proteger. Então, quando você faz concurso para a União, Estado, Município e DF, você é regido por um estatuto dos servidores, não pela CLT. CLT para a gente é para botar fogo quando tiver frio, né? Para fazer lá uma lareira, acender churrasqueira. A CLT é ótima para acender churrasqueira, já fez? Eu vou te ensinar um dia. Muito boa. Não que eu seja gaúcho, que eu não entendo nada de churrasco, mas para queimar a CLT eu sou bom. Agora, se você faz uma prova de concurso público, olha isso, mesmo que seja concurso público, para uma instituição de direito privado, de regra, você será seletista. Por mais que você tenha feito concurso, você não vai ser estatutário. A pergunta é, autarquia, direito público ou privado? Público. Logo, o meu vínculo se dará através de um estatuto. Então, o vínculo trabalhista firmado entre agente público e autarquia também é, tal qual nos casos dos entes de administração direta, um vínculo estatutário. Então, a CLT para a gente serve de calço de mesa. A mesa está balangando lá, você bota ali para tentar controlar. Ou para segurar a porta quando o vento está forte. A CLT é ótima para isso, é grande pra cacete. Tranquilo? Se a Juliana ouve isso, eu estou morto. Com todo respeito. Mas a ideia, pega o Código de Trânsito ou o Tributário Nacional, que é bem melhor para isso. Não serve para nada e dá para queimar. Tem que valorizar meu trabalho, pô. A ideia é que quando você faz uma prova para autarquia, como eu te disse, você está praticamente fazendo a prova para o Estado. Então, amigo, você vai ter... Estado, quando eu falo no sentido amplo, não no sentido estrito. Você vai ter um vínculo estatutário. Até aqui, beleza. Autarquias vão ter autonomia, assim como todos os outros caras vão ter também. Blá, 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 blá. Os bens da autarquia, obviamente, são públicos, tem imunidade, tem aquela frescura toda. Porém, talvez a coisa mais importante em autarquia para te falar seja tratar com você as espécies de autarquia que nós temos. E eu vou te falar uma coisa do fundo do meu coração. No material você tem várias. Eu vou te mostrar duas, que são as que caem em prova efetivamente. Tá? Você sabe ler? Eu parto do princípio. Logo, qualquer coisa, você vai dar uma lidinha no material. Eu estou aqui para focar, objetivo.
E nós temos duas espécies estatutárias que são clássicas de prova. Uma nem tanto e outra pra cacete, se é que você me permite usar essa terminologia. A nem tanto seria a autarquia profissional ou autarquia associativa, chame você como quiser. Autarquia associativa ou autarquia profissional. Eu falei e já esqueci. Gente, só para constar, qualquer autarquia, a princípio, é uma autarquia comum ou ordinária, ponto final. Essa é a classificação inicial de qualquer autarquia. Qualquer autarquia tem todas as prerrogativas e direitos e classificações que eu te falei até agora. Só que a autarquia é um troço tão importante que ao longo do tempo foram sendo criadas espécies autárquicas que detêm algumas autonomias maiores do que as autonomias normais que nós vemos, aliás, nas autarquias em geral. Então, quando você fala em espécies, entenda que tem uma que é a espécie clássica, tradicional, que é a autarquia comum, a autarquia ordinária. Todas elas, no primeiro momento, são. A gente vai para a prova pensando em autarquia comum. A gente pararia aqui. Você só vai se preocupar com isso se a sua banca expressamente perguntar isso. O que eu vou te falar aqui é especificamente para esses caras. Vocês devem ter conhecido a lei do conselho profissional. Em algum momento na vida de vocês, na faculdade, no seu estudo sobre ética, você em algum momento se deparou com essa desgraça. A lei dos conselhos profissionais é aquela lei que instituiu a regulamentação de CRM, CRO, CR qualquer coisa, esses conselhos regionais das prestações acadêmicas que nós temos. Uma das coisas que você aprendeu, pelo amor de Deus, é que a OAB, apesar de ter tudo, ela não é, pelo amor de Deus, um conselho profissional clássico, né? O GG fez questão de te explicar isso e eu faço questão de confirmar o que ele falou. Graças a Deus vocês tiveram o GG como professor. Mas a ideia é, o que essa lei fez de tão mal para nós? Essa lei falou o seguinte, conselhos profissionais, olha bem, preste atenção no que eu vou te falar. São pessoas jurídicas de direito privado, já começou mal. Não porque está errado, está certo, elas são de direito privado, mas calma. Que possuem poder de polícia, e aqui que está a cagada, para garantir a manutenção da prestação dos seus associados. Posso fazer um parênteses? Esse cara aqui é o poder mais importante que você tem que dominar na sua prova. E como, apesar de eu ter colocado lá na nossa aula 1, princípios e poderes, eu não vou parar um tópico princípio e um tópico poderes. Eu vou apresentando para vocês os princípios e poderes durante as aulas. Eu tenho feito isso já há alguns exames e eu acho melhor do que a gente parar e perder um tempão falando de um troço que eu posso introduzir aos poucos, no bom sentido da palavra, a você. O que é o poder? Aliás, o que é um poder, né? Quando você fala em poder administrativo, na verdade não é um poder meramente. São formas de ação do Estado para garantir a supremacia do interesse público. Olha só, poder administrativo é um poder-dever que o Estado tem, é um instrumento, por isso que alguns doutrinadores gostam de falar que é um poder instrumental, é um instrumento que o Estado detém para garantir a supremacia do interesse público. Você percebeu? Se o poder de polícia é um instrumento para a manutenção do interesse público, isso só poderia ser oferecido para PJ de direito público. Porque eu te falei que essa supremacia são as prerrogativas do Estado, concorda? Direito privado tem prerrogativas? As PJ de direito privado têm prerrogativa de fazenda pública? Não. Então, obviamente, não podem usufruir do poder de polícia. Aí a lei veio e falou o quê? Conselho profissional é de direito privado que tem poder de polícia. Dá vontade de enforcar o desgraçado. Mas enforcar com vontade, não é enforcar e deixar viver, não. Mas calma, ainda vou chegar lá. O que é o poder de polícia em si? Frase para a prova. Frasezinha, conceito para a prova. É o poder que a administração pública tem de estabelecer limites ou restrições de direitos ou liberdades em prol do interesse público. O poder de polícia é o poder que a administração tem de estabelecer limites ou restrições aos direitos e liberdades individuais em prol do interesse público. Quando a administração pública estabelece que em determinada via você só pode andar até tantos quilômetros por hora no seu carro,
ela está restringindo uma liberdade individual, que é a sua liberdade de locomoção, em prol do interesse público, a manutenção, a preservação da vida, da integridade física. Quando a administração pública, através de fiscais, vai até o seu estabelecimento comercial, por exemplo, um restaurante, para fazer toda a verificação de vigilância sanitária, e por acaso encontra irregularidade e fecha, suspende seu estabelecimento, ela está restringindo sua liberdade individual e econômica para atender o interesse público, manutenção da saúde, no mínimo. Quando a administração pública estabelece limitações de construção em determinada área da região, conhecida como limitação administrativa, ela está restringindo a sua liberdade individual em prol do interesse coletivo. A ideia é que o poder de polícia, pelo amor de Deus, não é o poder da polícia. O poder de polícia é o poder que a administração tem de restringir suas liberdades. Quando você fala em poder da polícia, é Pietro, é Ângelo, é Claudinha, Serpa. É o que a gente chama de polícia judiciária do Estado. Não me interessa. Eu tô nem aí para esses caras. Aquela que prende, que pune, sabe? Aquela polícia que ataca bens e pessoas. Não é essa. O poder de polícia que nós tratamos é o poder da polícia administrativa. Ela não recai sobre bens ou pessoas, ela recai sobre direitos ou liberdades. Você entendeu a diferença aqui? Eu não vou falar para você de CPP, pô. CPP não é problema meu. O poder de polícia aqui, ele recai sobre direitos, recai sobre liberdade. Não recai sobre bens ou pessoas. Prender você, isso é polícia judiciária, não é administrativa. Agora vem comigo. Você odeia o Bolsonaro. Um exemplo, não estou fazendo politicagem, eu quero que Bolsonaro e Lula deem as mãos e morram juntos. Porque político, para mim, pode tudo, sem exceção, morrer. Inclusive eu, porque eu sou político também. Tô nem aí, dou a mão, se for para ver esse cara morto, eu morro junto. Eu não defendo nenhum político, graças a Deus, eu não tenho cabeça para isso. Eu sou um pouquinho mais evoluído para não perder meu tempo discutindo essa porra. Você odeia o Bolsonaro, ou para ficar no caminho, você odeia o Lula, beleza? Aí o grupinho que odeia o Bolsonaro prepara uma manifestação nas ruas para poder, Bolsonaro vai para o inferno, blá blá blá. E o grupo que odeia o Lula vai fazer uma manifestação, quero que o Lula morra, o Bolsonaro é Deus. E vai ficar aquela discussão babaca, vazia, que não leva ninguém a lugar nenhum. Beleza? A princípio, você aprendeu com a tia Daniela Muraro, lá no artigo 5º da Constituição, não lembro qual inciso, que eu não tenho mais o que fazer da vida, tô brincando? Segunda fase a gente tem que lembrar, a primeira não, né? Que você tem uma coisa chamada liberdade de reunião. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas. Eu nunca vi uma reunião pacífica com arma. Né? Desde que faça o quê? Aviso prévio. Não tem que ter autorização, concorda? Mas tem que avisar. Você vai, faz os trâmites legais normais, faz o aviso prévio que você vai fazer uma manifestação contra o Bolsonaro. Vai outro grupo, vou fazer uma manifestação contra o Lula. Beleza. A prefeitura vai olhar e vai falar, você manifesta-se aqui, você lá para evitar confronto. Tranquilo? Tranquilo. Vai com Deus. E vocês vão lá e se reúnem, se manifestam, xingam um, xingam... Beleza. Tranquilo. Só que, num grupo ou no outro, não me importa, começa a ter uma certa efervescência de violência. Um grupo começa a xingar o outro, e um outro já pega um pedaço de pau, aí vem o outro já... Né? A polícia, e aqui é polícia mesmo, ela também tem poder de polícia, pô, convenhamos, ela não é só judiciária. Ela pode chegar no meio das manifestações e dispensar os manifestantes, dispersar os manifestantes, falar, galera, cada um para casa de vocês, vai cada um para casa do cacete, mas não vem encher meu saco. Não pode fazer isso? Eu não estou restringindo sua liberdade de reunião em prol do interesse público, porque aquilo pode desencadear em violência, quebra-quebra, acabar atingindo pessoas que não tem nada a ver com a história. Isso é poder de polícia. É claro que até a polícia tem o poder de polícia, é óbvio. Mas você não pode confundir se um manifestante agride alguém e é preso, isso não é poder de polícia. Isso é atuação da polícia normal. O poder de polícia está no quê? Dispersão de pessoas reunidas, a princípio, legalmente. Percebeu? Eu estou restringindo, eu estou limitando a sua liberdade. Mas Dalmo, quando o policial prende, ele atinge minha liberdade de locomoção. Mas aí é atuação policial efetiva. Aí você estuda com o tio Pietro, você estuda com a Claudinha.
Deu para entender a diferença aqui, meu povo? É importante você entender isso. Se recaiu sobre a pessoa, tá? Aquela frase clássica lá no Rio é muito comum, não sei se aqui também. Esteja preso. É um clássico do Rio. O policial fala esteja preso. É um português perfeito. Isso recaiu sobre sua liberdade? Não, é sobre você, né? A prisão recaiu sobre pessoa. Se é sobre pessoa, não é poder de polícia. É polícia judiciária. É polícia comum. Se ela recai sobre a sua liberdade de reunião, sobre a sua liberdade de manifestação, aí é poder de polícia. Locomoção e por aí vai. Tá? Então o poder de polícia nada mais é do que o poder que o Estado tem de restringir direitos e liberdades individuais em prol do interesse público. Continuando a história, que isso aqui não acaba por aqui. Se o poder de polícia é uma forma de demonstração da supremacia do interesse público sobre o privado, é óbvio que esse poder não pode ser delegado a quem? A particular. Meu Deus, que mundo seria esse se eu pudesse permitir uma, sei lá, instituição paramilitar para prender gente? Por isso que eles matam, que é mais fácil, né? Você não vai ver milícia prendendo, vai ver matando, porque eles não podem. Nenhum nem outro. Mas na cabeça deles, eles podem matar. A ideia é que o poder de polícia nunca pode ser, pelo amor de Jeová, delegado a um particular. Só para você saber, o STF e o STJ eles deram um posicionamento bem atualizado dizendo que pode, entre aspas, o que pode ser delegado são aqueles atos de mera execução. Eu não posso delegar o poder todo, mas eu posso, por exemplo, delegar o poder de fiscalizar. Vou te dar um exemplo logo, para a gente não perder tempo. Sabe essas câmeras de trânsito que o pessoal coloca para multar? Né, pegar em excesso de velocidade, cometendo irregularidade. Se a câmera foi posta pelo município, tal, tudo bonitinho, ou pelo Estado, dependendo de qual for a rodovia, né, e ela te pega irregular, ela pode aplicar a multa contra você porque é o poder público agindo com o poder de polícia, ponto. Quando você tem um particular sendo responsável pela instalação das câmeras, o STF diz que é lícito delegar a ele essa instalação e até mesmo a fiscalização. O que ele não pode, isso caiu também no exame da ordem recentemente, o que ele não pode é editar multa. Porque multar é penalizar. E penalizações, punições, só podem ser feitas através do poder de polícia natural, que é o poder público. O que esses caras podem é identificar a irregularidade, comunicar ao município e o município exarar ali a multa efetivamente. Percebeu? O que eles não podem é multar. Isso aconteceu em São Paulo, estavam multando direto, aí conseguiram derrubar todas as multas porque a empresa era privada e particular não pode punir. Então o STF falou o seguinte, não, ato de mera execução, a fiscalização é o grande exemplo, o consentimento de prestação é o grande exemplo, eu até posso delegar. O que eu não posso delegar são os atos de punição, os atos de norma, definir lei. Imagina o privado definindo o que é crime de trânsito, o que é infração de trânsito. Tá maluco, né? Entendeu o ponto aqui? STF e STJ permitem a delegação de atos de mera execução, que nós conhecemos como atos de consentimento ou fiscalização. Mas não permitem delegar produção de lei ou até mesmo punição de pessoas através do poder de polícia. Isso não é delegável, tá? Então, não pode ser delegado a particular, aí tem que botar aqui, né? Salvo atos de mera execução, que são chamados ciclos de polícia, de consentimento ou de fiscalização. Consentimento ou fiscalização. Leva isso para a prova. Eu até posso delegar para o particular, somente atos de consentimento e fiscalização. Isso foi entendimento dessa. A doutrina clássica diz que não pode nada. Recentemente, STJ e STF tomaram decisões que mudaram esse entendimento. Então, é doutrina contra a jurisprudência, faz parte. Ainda mais numa disciplina que não tem legislação específica, que é o nosso caso. A gente não tem o Código de Direito Administrativo. A gente tem uma porrada de lei que gera o direito administrativo. Faz parte. Voltando para a nossa realidade, se eu digo para você que o poder de polícia não pode ser delegado a particular, e vem uma lei dizendo que os conselhos profissionais têm poder de polícia, tem alguma coisa errada. Você concorda comigo?
Tem alguma coisa errada. Primeiro que são de direito privado, então, consequentemente, não poderiam fazer nada. E segundo, tá, Dalmo, beleza. Eles delegam apenas atos de execução. Mas se você cometer irregularidade, por exemplo, você é um médico e comete infrações ali na realização de uma cirurgia, você não vai ter a sua licença cassada, suspensa ou até cassada? Isso não é uma punição? E o Conselho Profissional pode. Então, pela lógica, até mesmo o entendimento mais atual do STF e do STJ não aceitariam essa legislação. O problema é que isso aqui é Brasil. E no Brasil tudo se resolve em cima do muro. Entraram com uma ação direta de constitucionalidade. Óbvio, a chamada ADI 1717, que é um clássico. Essa ação disse, como é que a porra do Conselho Profissional pode ter poder de polícia se ele é pessoa de direito privado, porra? O que o STF falou? Realmente, o poder de polícia não pode ser delegado a particular. Salvo os conselhos profissionais, que são autarquias do Estado. Você entendeu? O STF limpou a cagada da lei com outra cagada. Ela transformou o conselho profissional em autarquia. Sabe para quê? Aquela mensalidade que você paga, sabe? Ela não é uma cobrança econômica clássica. Ela é um tributo. As mensalidades cobradas pelo conselho profissional hoje são considerados tributos. Para poder entrar na tua cabeça que é uma autarquia. Isso é ridículo. Lembrando que OAB está aqui? OAB é uma entidade sui generis. Pelo amor de Deus, a OAB não é um exemplo. Aqui entra qualquer um, CRM, CRO, CRECI, CREF, qualquer CRC. Você entendeu a cagada? A lei falou uma cagada, a STF piorou. Então, hoje, a gente entende doutrinariamente que conselho profissional é um tipo de autarquia porque o STF quis. Vai entender uma coisa dessa. Aí vocês acham que o STF legisla só agora. Já tem tempo que ele faz isso. Tá no intervalo? Quando tiver intervalo, me avisem, tá? Porque eu não faço ideia da hora. Já é agora? Mais 5 minutos, então tá. Quem manda é ele. Vocês não olham pra minha cara, não. Quem manda é ele, porra. Ah, vem você libera. Não, quem manda é ele. Isso é uma coisa, inclusive, que eu tava nessa dúvida, eu ia perguntar. Quando eu enviei o material no passado, eu mandei com essa cagada, esse erro, porque tinha uma outra observação sobre a OAB, eu apaguei, só que ficou só a porra da OAB. Então, por favor, na apostila, se tiver, que eu achei que vocês estavam com o material mais já atualizado, mas não está. Tira a OAB daí, tá? Porque tinha observação. A OAB não é uma entidade, só que eu apaguei tudo e não sei por que ficou só a palavra. E você aprendeu isso, inclusive, com o Mozart, né? O Mozart fala sobre isso, quando ele vai falar sobre tributação, conselhos profissionais, ele fala, consequentemente, da OAB, não se esqueça, porque a OAB tem estatuto próprio. Ela não é regida pela lei do conselho profissional. Vocês estudaram o estatuto dela, não é à toa. Então, desculpa, tá? É cagada burra. E o idiota aqui ainda mandou de novo esse ano sem observar que não tinha feito a correção, mas tudo bem. Minha apostila mudou completamente já do ano passado para cá. Faz parte. Tá comigo? Por outro lado, eu tenho autarquias, e essas caem bastante, que são as chamadas autarquias em regime especial, que são aquelas autarquias que detêm prerrogativas acima do comum, mas muito acima mesmo. E dentro dessa composição, eu tenho agências reguladoras. Só para você saber, tá? Existem duas autarquias em regime especial, tem a autarquia educativa, educacional, que são as universidades públicas federais, tá? Todas elas são consideradas autarquias, mas não cai em prova. O que cai em prova são as agências reguladoras. Isso sim eu preciso que você saiba. Tanto que a doutrina costuma dizer que é sinônimo. Autarquia em regime especial é sinônimo de agência reguladora. Se você lembrar bem, durante os anos 90, tem gente que acha que começou agora com o Bolsonaro. O pessoal que não estuda história é uma bosta, né? No começo dos anos 90, nós já tínhamos uma movimentação, lá no Collor, por incrível que pareça, aquele retardado, nós já tínhamos uma movimentação grande em prol do tal do neoliberalismo. O Collor foi responsável pela abertura do Brasil para receber diversos produtos importados, coisa que não era comum até então. Quando o Collor caiu lá pelo irmão, né? Caim Abel Purim. Quando levou a facada do irmão, assumiu o topete. Lembra, tio Tatá? O topete ele veio com um pensamento completamente... Itamar Franco, gente boa, né?
com aquele pensamento completamente voltado para o neoliberalismo, inclusive trazendo o plano de privatização, que todo mundo fala que é do Fernando Henrique, não é. O Itamar Franco foi o primeiro a estipular essa maluquice. E que o Fernando Henrique Cardoso pegou, assumiu como dele, assim como o Lula fez também com o Bolsa Família, assumiu como dele e botou para frente. Então, o plano de privatização, que os mais novos acham que começou com o Bolsonaro, já existe, não é de hoje. Só que uma das críticas mais pesadas que se fazia à época era o seguinte: peraí, o que é privatizar? É você pegar algo que está na mão do poder público e dar para o privado. Beleza. O poder público se preocupa com o interesse público. O privado se preocupa com? A crítica era: quem me garante que num Estado neoliberal, em que o Estado tem participação mínima, blá, 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 que eu sou muito a favor, quem me garante, e aqui é uma crítica pesada e séria da época, hoje não cabe mais, pô. Quem me garante que esse privado, quando assumir a prestação, ele vai proteger o interesse público? Ninguém. Porque o foco dele é lucro, dinheiro, ele não está nem aí para o interesse público. Então é óbvio que há uma falha gritante nesse plano de privatização nacional criada pelo Itamar. Como que o Fernando Henrique, aí sim, resolveu isso? Vamos criar um intermediário. Quando o público passar para o privado, esse privado ele vai ser controlado por uma entidade de intermediação. Essa entidade tem a função de proteger o quê? O interesse público e garantir que o privado preste o serviço tranquilamente. Vamos chamar esses caras de agências reguladoras. Então, lá em 98, começou a ideia e, um pouquinho mais para frente, surgiu a legislação sobre agências reguladoras efetivamente. Qual é a função de uma agência reguladora? Garantir que o parceiro, não vou falar parceiro porque tem a parceria público-privada hoje, né? A entidade privada prestadora de um serviço de interesse público, gente, lembre-se, estou falando de autarquia, atividade típica de Estado, vai focar no lucro, mas vai continuar protegendo o interesse público. Então, a agência reguladora foi criada para resolver esse problema, quando você transmite para o privado e não há controle nenhum sobre isso. Então, foram criadas essas agências para poder dizer o seguinte: vamos privatizar, o privado sim vai pensar em dinheiro, só que ele vai se restringir, né? Ele vai se submeter, melhor dizendo, a diversas resoluções que vão estabelecer regras de acesso. Vou te dar um exemplo rapidinho, já me informaram aqui para te dar um intervalo, mas rapidinho, só um exemplo para você poder enxergar essa loucura. Eu sempre gosto de falar isso, mas não é nada não, tá? Eu juro. Vocês conhecem a Gol? Alguém aqui já voou pela Gol? A Gol é muito confortável, né? Você quase não fica apertado com as pessoas ao lado, as cadeiras não têm uma distância muito pequena. A Gol é maravilhosa. Se fosse pela Gol, a empresa, todo mundo voava em pé, não tenho dúvida disso, por correntes no teto e no chão, igual o prisioneiro de guerra, né? E se fosse para ir sentado, e a gente não ter o colo. Se fosse pela Gol, seria isso, um em cima do outro, né? Pessoal amarrado na asa. Porque a Gol tá certa, ela quer o quê? Dinheiro. Quanto mais passageiro, melhor. Quanto mais ela puder apertar, melhor. Aí vem a ANAC e faz o seguinte: olha, tudo bem, você até pode ter quantos passageiros quiser. Agora, existe um espaço mínimo entre poltronas. Existe um tamanho mínimo de poltrona para garantir o conforto de todos. Mais obesos, né? Que eu digo o GG. GG nunca voa, ele sempre vai de ônibus. Ou mula. Mula não aguentaria, né? Você entendeu o ponto de vista aqui? A agência reguladora está aqui para isso. Tudo bem, você vai buscar o lucro, eu não vou mudar isso na tua cabeça, tem o direito. Você tem o direito de buscar lucro. No empresarial você vê isso pra cacete. O cara quer dinheiro. O sócio quer dinheiro. Agora, você também não vai conseguir esse dinheiro enterrando completamente o interesse público. Então nós vamos criar regras mínimas de atendimento, né, para que você possa... Plano de saúde. Se dependesse dos planos, aumentava 100% todo ano, no mínimo. Mas a ANS pelo menos dá uma regulada. O plano tem que oferecer no mínimo tais tipos de atendimento, tem que oferecer no mínimo tais tipos de cirurgia, sei lá, tem que ter uma carência máxima de tanto. Então a agência reguladora está aqui para isso, garantir que a privatização não transforme tudo num Estado extremamente capitalista e que o interesse público seja derrubado completamente. Não estou falando que funciona, tá?
Eu estou apenas te explicando a teoria por trás da regra. Tanto que a doutrina hoje criou uma teoria chamada teoria da captura. Essa teoria explica que agências reguladoras hoje estão sendo capturadas pelo interesse privado. Então, hoje, essa teoria ela está tentando explicar o porquê que está dando tudo errado, na verdade. Porque se você parar para analisar, a ANAC está abrindo as pernas para caramba para as empresas aéreas. A ANS abre as pernas para caramba. Então, essa teoria fala que as agências reguladoras estão sendo capturadas pelo interesse privado e que isso tem que mudar. Se não mudar, a gente está ferrado. Parece politicagem, mas não é. Essa teoria tem ganhado muita força, tá? Inclusive, tem sido utilizada em diversas decisões dentro dos tribunais afora do Brasil. Várias vezes tem gente ganhando ação contra a ANS por conta disso. A explicação do juiz ou do tribunal, do colegiado, o acórdão diz isso. A teoria da captura demonstra que tal entidade pública, tal reguladora, está sendo capturada pelo interesse privado. Logo, determinadas resoluções estão sendo derrubadas. Essa teoria tem sido muito aplicada e lembre-se, nosso examinador é um desembargador do Estado do Rio de Janeiro. Então essas decisões passam pra cacete na mão dele. Ele adora pegar essas decisões e transformar em questão. Por isso que ele gosta, por exemplo, de responsabilidade civil do Estado, que cai pra caramba. Porque é um assunto que passa nas mãos dele direto. Tá? Vamos nessa, né? Toma uma água aí, um café. Desculpa que eu falei pra cacete, mas tem mais daqui a pouco.